retrai também. Tá bom? Então isso ocorre a volumes muito aumentados. Tá bom? Então vejam, aqui nós temos novamente a nossa curva volume, pressão. Então, a inclinação dessa curva significa o quê? Complacência pulmonar, que é a característica física do meu sistema respiratório. Tá? Eu tenho, num volume máximo, eu tenho quem? A minha capacidade vital do pulmão. O que seria a capacidade vital do meu pulmão? Seria a somatória dos volumes máximos. Não é? Quais são os volumes máximos? Volume de reserva inspiratório, volume de reserva expiratório e o volume corrente. Não é? Lembrando que eu tenho um determinado volume chamado de volume residual, que é o que sobra de ar no meu pulmão. Tá? Então percebam que a minha curva volume-pressão não começa de zero de volume. Começa num volume X que não é zero. Porque eu já parto de um princípio que existe ar no meu pulmão, mesmo após uma expiração máxima. Tudo bem? Bom, fisiologicamente nós estamos trabalhando nessa curva aqui. Eu inspiro e expiro, inspiro e expiro. Certo? Então é nessa faixa de volume e nessa faixa de pressão que eu estou trabalhando fisiologicamente. Qual seria esse ponto mais baixo aqui do meu sistema? Sabem ver? Na CRF, não é? Que é o ponto de equilíbrio do meu sistema, onde a força de retração do meu pulmão é igual à força da minha caixa torácica. Certo? Agora, vamos pensar que eu quero e expandir ao máximo, chegar lá na minha capacidade vital. Então, quero expandir meu máximo minha caixa torácica. Quem vai fazer isso? Eu vou ter uma força muito grande muscular. Veja, o pulmão quer cada vez mais retrair, mas veja que num volume máximo a caixa torácica também quer. Certo? Retrair. Tá? Ou eu posso ir para volumes mínimos. Então, se eu expirar ao máximo, elimino o máximo que eu posso de ar. O pulmão não quer tanto mais retrair, porque eu estou chegando próximo da condição de repouso do meu pulmão. Tá? Então veja que a força muscular aqui em amarelo está de espremer a caixa torácica. Mas nesse ponto, quem quer expandir muito? Caixa torácica, certo? Laranjado. Então se vocês vão ver que a caixa torácica parece que quer expandir, certo? Então é dessa maneira que nós trabalhamos nos extremos através da mecânica respiratória. Mas percebam a importância também do sistema nervoso central para gerar essa força muscular. Se não tiver toda aquela rede integrada, nada disso dessa mecânica funciona. Certo? Então, para estarmos na CRF, não, mas para irmos para inspiração ou expiração, é preciso ligar e desligar o sistema nervoso central para que possamos ter as contrações. Tá bom? Então, veja, aqui nós temos a curva volume-pressão. Portanto, a complacência do meu sistema respiratório, certo? Veja que eu tenho a inclinação da curva, seria a minha complacência. E eu tenho aqui a curva que eu estou mostrando para vocês, seria a curva volume-pressão para o sistema respiratório, que é uma somatória da curva da parede torácica e da curva do meu pulmão. Tá? Lembrando que eu posso ir para valores máximos, onde eu vou estar na minha capacidade vital do meu pulmão, ou para valores mínimos, onde eu estou na minha condição de expiração máxima. Tá? Muito próximo do volume de reserva expiratório sendo utilizado. Tá? Uma característica importante do sistema respiratório, como eu disse que são estruturas elásticas,
é o fato de termos uma condição chamada de interdependência alveolar. O que significa isso? Então vejam essa figura aqui. Nós temos, imagine que em vermelho, nós temos, esse quadrado em vermelho, seria a minha caixa torácica. Okay? A minha pleura parietal. Aqui eu tenho o meu pulmão, portanto eu tenho a minha pleura visceral e o meu espaço intrapleural. Tá? E eu tenho os vários alvéolos pulmonares, que estão ligados porque são estruturas elásticas. Certo? Eu comentei com vocês que nós temos alvéolos de tamanhos diferentes aí. E nós temos a presença do surfactante que impede esse colabamento dos alvéolos. Imagine que eu vou fazer um processo inspiratório. Então, a caixa torácica vai ser tracionada e vai puxar o pulmão junto. Então, esses alvéolos vão expandir de tamanho. Se em algum determinado momento o alvéolo subsequente não está numa condição de menor volume, está numa área chamada de atelectasia, de menor tamanho, quando eu vou expandir caixa torácica, eu vou puxar o pulmão consigo e esses alvéolos vão expandir, eles vão tracionando os alvéolos subsequentes, tá? Numa tentativa de impedir as áreas chamadas de atelectasia pulmonar. Então, um determinado alvéolo traciona o alvéolo subsequente e assim sucessivamente, na tentativa de expandir esses alvéolos para que eles possam receber uma quantidade adequada de ar. Tá bom? Mais do que isso, então veja, essa interdependência alveolar é que todas as estruturas estão ligadas desse meu sistema respiratório, tá? Para manter esses alvéolos expandidos. Como eu estava comentando, mais do que isso, nós temos também vasos sanguíneos, que são também estruturas elásticas e que estão perfundindo quem? Os meus alvéolos pulmonares. Se um determinado alvéolo vai expandir, traciona o alvéolo subsequente, e esse alvéolo está ligado ou muito próximo a vasos sanguíneos, nós vamos ter também uma dilatação desses vasos, certo? Consequentemente, se eu aumentar o calibre desse vaso, eu vou promover uma vasodilatação. Se eu promover essa vasodilatação, eu vou aumentar o fluxo de sangue para essa região dos meus alvéolos. Consequentemente, a troca alvéolo capilar vai ser favorecida. Eu vou ter um maior aporte de sangue, portanto, a troca alvéolo capilar vai ficar muito melhor. Tá bom? Então percebam que no processo inspiratório nós temos uma facilitação do aumento do tamanho dos alvéolos e não só isso, nós temos também um aumento do aporte de sangue para as estruturas pulmonares. Tá bom? Eu comentei também que nós temos alvéolos de tamanhos diferentes, né? Mas isso não é uma condição anatômica em que os alvéolos do ápice são maiores do que os alvéolos da base. É uma condição em que, pelo fato de estarmos numa posição sentada ou de pé, nós temos em que o pulmão está apoiado na sua base e sustentado pelo ápice. Então imagine uma bexiga também, se você pegar essa bexiga pela ponta da bexiga e sustentá-la, ela vai ter um peso. Se você apoiar essa bexiga numa determinada superfície, todo o peso dessa bexiga vai estar apoiado na sua base. Então, existe uma compressão dos alvéolos da base. Tá? Ao passo que os alvéolos do ápice vão estar mais distendidos por essa condição anatômica. Lembrando que nós temos também a força, a pressão atmosférica agindo contrária a essa situação. Tá bom? Nessa situação, eu tenho que os alvéolos do ápice são mais insuflados que os alvéolos da base. Mas nós vamos ver daqui a pouco em que esses alvéolos eles são mais rígidos do que os alvéolos da base. Se eles são mais rígidos, ele tem uma menor complacência, certo? Eu comentei aqui que a complacência, a elastância, desculpa,
que me diz a dureza do meu sistema, ele é o inverso da complacência. Tá? Então, esses alvéolos, eles já estão numa condição de volume aumentado. Eles não conseguem aumentar ainda mais o seu volume. Por isso eles são ditos mais rígidos. Tá? Mais do que isso, mais do que o fato de que nós temos alvéolos de tamanhos diferentes entre ápice e base, isso sempre numa condição ortostática, não é? Sempre numa condição que nós estamos de pé ou sentado, nós temos que a pressão intrapleural também é diferente entre ápice e base. Onde a pressão intrapleural é mais negativa no ápice do que na base. Por quê? Porque esse pulmão está apoiado na sua base, tá? Gerando diferenças nas pressões entre ápice e base. Isso se reflete também para as pressões intrapleurais. Se nós formos colocar essas informações graficamente, nós podemos olhar essa figura que me diz variação de volume em função da pressão. Isso quer dizer o quê? Essa curva. Complacência, não é? Variação de volume em função da pressão. Se eu olhar ao longo do meu pulmão numa situação ortostática, veja, os alvéolos do ápice apresentam um volume maior do que os alvéolos da base. Se nós considerarmos o máximo da capacidade pulmonar total como 100%, percebam que os alvéolos do ápice já apresentam 50% de volume. Então, para eles atingirem os 100%, eles vão ter que percorrer um trajeto muito menor. Por isso eles são ditos mais rígidos. Eles já estão num certo volume e não vão conseguir atingir uma variação muito grande quando comparado com o alvéolo da base. Então, os alvéolos da base, eles são mais complacentes do que os alvéolos do ápice. Tá? Veja, se olharmos aqui a questão da ventilação por unidade de volume pulmonar, nós vamos ver que na base os alvéolos podem ser mais bem ventilados. Eles podem, por fato de serem mais complacentes, eles têm uma capacidade de expandir e relaxar mais do que os alvéolos do ápice, que já estão mais rígidos. Tá? A gente vai ver na segunda-feira que vem a relação entre ventilação e perfusão. E a gente vai ver que os alvéolos do ápice têm ar, mas o fluxo de sangue é pequeno. Ao passo que os alvéolos da base têm menos ar, o volume é menor, mas eles são mais complacentes, mas têm um fluxo de sangue melhor. Então são áreas muito mais ventiladas, tá? Mais difícil de entrar em colapso, tá? Frente a algumas situações de variação de fluxo ou variação de volume para o pulmão. Tá bom? Eu entendi por que a região da base é mais, recebe mais sangue. Você acabou de falar agora. Você quer saber já? Senão você não vai relaxar até semana que vem. Pensa. Se você lembrar do sistema cardiovascular, certo? Nós temos dois tipos de circulação. A sistêmica e a pulmonar. Certo? O que difere uma da outra, assim, gritantemente? A variação de pressão gerada pelo coração do lado direito e esquerdo. Não é? Então o lado direito tem uma pressão muito baixa, não tem? Certo? Onde está o coração, mais ou menos, nessa figura? Aqui no meio. Certo? É um sistema de baixa pressão que vai ter que impulsionar sangue para as regiões mais elevadas do pulmão contra a pressão atmosférica. Concorda? Mas ele já tem uma baixa pressão. Então, eu vou ter uma dificuldade para o fluxo de sangue chegar em áreas mais apicais. Então, eu vou ter um baixo fluxo de sangue e eu vou ter ar. Mas tudo bem. O que significa eu ter ar no meu alvéolo, mas não está passando sangue? Nada. Concorda? Ao passo que, não é que eu não vou ter ar aqui embaixo. Eu tenho ar, mas se eu fizer, eles vão ser mais complacentes. Veja, ele vai ter uma variação de volume muito maior.